Estou a ouvi-los com corte. Estás a ouvir com cortes, Regina? Vamos saudar a todos que vão começar a nos assistir neste momento. Estamos a transmitir a partir do grupo, da página do Vulcano no Facebook. Hoje temos muitos convidados, pessoas muito super especiais. Minhas manas de coração estão a entrar. Vamos adicionar agora a Diana. E estou no meio de... Olá, Joshua! Olá, Diana! Desculpa lá, temos um convidado que não me larga, então está difícil. E a hora já tinha começado. Bom dia a todos, boa tarde. Boa tarde. Joshua, Boa tarde, Diana. Aproveitamos para conhecer o Joshua. Yeah. Tudo bem, Regina? Oi, Angie. Oi. Maravilha. Está tudo bem, Diana? Hoje o dia está muito chique. Estou rodeado de pessoas muito bonitas, minhas manas do coração. E vamos falar um pouco sobre o voluntariado. Se calhar lembrarmos aqueles que foram os primeiros momentos, né, de voluntariado. Eu, quando pensei em vos convidar, eu tentei relacionar um pouco a minha própria entrada também no voluntariado, né? Foi naquele ano que eu conheci a Ângela, que conheci assim, a Diana no grupo, a Regina no grupo, e convivemos assim de forma muito especial alguns momentos bons do voluntariado, né? Quer dizer, fora do voluntariado, nós já nos conhecíamos na UCAN, em geral, né? Ângela, uma colega super especial, super dotada. Lembro de algumas aulas. Enfim. Quer dizer, a Diana dispensa apresentações, a nossa mais querida presidente do coração. E não muda, né? temos saudades disso. Diana, Então, vocês estão bem, não é? Por acaso. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos aqui com transmissões dos Monamis, mas está tudo bem. São grandes tempos mesmo. E acho que foi aí também que houve a proximidade de todo mundo nessa altura. Com a Ângela também dispensa, né? A Ângela já era próxima, já era minha metade desde o primeiro ano, então... Yeah. Eu lembro que você andava sempre juntas por aí. Sabemos disso. Mas prontos. Então, vamos fazer o seguinte. Para facilitar a comunicação, os que não estiverem a falar no momento podem desconectar o áudio, tá vendo? E assim vamos nos ouvir bem. A nossa primeira temática vai ser sempre sobre a entrada no Vulcano. Eu gostava de saber como é que foi esse processo de entrada, né? Quem vos convidou, como é que se vocês lembram que receberam algum convite assim especial, se apenas viram algum cartaz publicitário. Pronto, eu não sei, por isso eu quero saber e todos que estão nos assistindo também querem saber. Vamos começar pela Ângela, que entrou primeiro. Ângela. Eu entrei, na verdade, por causa da Diana e do Márcio, na altura. Que nos disse, não, nós vamos fazer uma cena muito fixe aqui no Bom de Chapéu, não sei o que. Eu disse, Márcio, esse ano não dá para mim, está muito perto, não vou conseguir. E ele não desistiu. Passou o ano todo, o ano letivo todo. Vamos então. Nós estávamos juntos no Atucan, na altura. Mas tens que vir, vem então, vem. Ele tanto falou, tanto vendeu peixe, que começamos na ACA, né? Na altura a ACA ainda tinha 2 dias de trabalho, sábado e domingo. Nós fomos para o domingo à tarde e tipo, aí começou já o amor, a paixão pelo voluntariado, tipo, a pôr em prática, né? E no ano seguinte, foi a minha primeira missão, foi em Galatão. A tua missão foi
Em 2012, não, Ângela. Minha missão. Eu sou péssima com anos, sabes? Mas pronto, Mas eu acredito que a minha missão tenha sido em 2012. e 14, né? Foi 13. Não, não, porque aquilo foi. Eu estava no segundo ano, se não me engano. É complicado assim já. Mas foi o primeiro ano que houve missão ainda latando. Eu inaugurei aquela casa. Nós inauguramos. Foi o Ah, primeiro pronto, grupo de pronto. missão. O primeiro grupo de missão que foi para lá. Eu sou Foi com o horrível. Alberto, por aí, né? Ou O não? Alberto não. O Alberto Pedro? já foi do. O Alberto só estava no segundo grupo. Ah, sim, o Alberto entra depois. Ok, Entrou ok. depois. Entra depois, Foi sim. a Tia Ana Paula. O Uhum. Márcio veio depois na segunda semana. Tava o Edmio, Ok, Cotaide. ok. Foi Lembro, uma, lembro. foi uma missão bem marcante. Lembro. Diana, e a tua entrada? Quer dizer, a Ângela entrou por causa de ti e entraste por causa de quem, afinal de contas? Por causa da Ângela e do Márcio. Isso é engraçado. Não, mas Conta, foi Diana, no conta. mesmo ano. Nós Uhum. trabalhávamos na associação já juntos, né? E o Márcio Ok, fazia parte da associação. E ele já vinha mesmo com essa conversa a aliciar há algum tempo. E nós estávamos sempre sem tempo, porque já estávamos a fazer de tudo um pouco na universidade. Então, mas eu lembro-me que antes do Márcio propor, quando eu tentei pela primeira vez, foi um ano antes, eu inscrevi-me, o Márcio convenceu-me na capelania e eu me inscrevi. Mas ainda assim eu não conseguia ir às reuniões, porque quase todos os fins de semana que havia reuniões de voluntariado, por exemplo, eu tinha reuniões da associação, eu tinha qualquer coisa com a Ângela também e não conseguia ir. E teve uma vez que chegou o. Ai, como é que chama o colega? Não era o Edmil. Na altura era. é o Era Adérito, será? o Ou o Leite? Adérito, yeah, Adérito, né? não, foi o Adérito. O Leite eu conheci depois. O Ok. Adérito chegou e disse: desculpe só, nesse grupo tem alguma pessoa, alguém que é do voluntariado e não tem aparecido nas reuniões. Se não aparecerem nessa reunião, serão desinscritos automaticamente. E eu fiquei com raiva porque eu pensei: se o voluntariado é por vontade própria, por que estão me a obrigar a ir? Porque eles disseram, é obrigatório participar. Aquilo fez-me confusão. Eu falei, como é que o voluntariado é obrigatório? Não vou conseguir ir porque não estou a conseguir tempo, mas também já não vou mais. E um ano depois, olha lá, eu estava com a Ângela, com o Márcio, e foi mesmo. Ele disse, olha, temos missão. E nós estávamos a dizer, não vamos conseguir, não temos tempo, mas eu e a Angela conseguimos ali arranjar um tempo. Trabalhamos no mesmo lar, na ACA, também aos fins de semana, que era mais perto da nossa casa, éramos vizinhas na altura. E todos os fins de semana estávamos lá e depois, anualmente, a minha primeira missão foi, acho que em Caso Falala. 2012. Essa missão me 2012. lembro porque estávamos juntos. Então, a tua memória vai ser um pouquinho facilitada com a minha, porque estávamos juntos. Exatamente. Eu, Estávamos por juntos. acaso, das melhores memórias que eu tenho, também queria mencionar uma que tu estavas lá. Ah, pronto, ainda bem. Vamos lá. Regina, estás aí? Regina? A Regina saiu. Abdul, bem-vindo. Então, tudo bem, Abdul? Está tudo, pessoal, e convosco. Tá, nós estamos bem. Saudade. Yeah, muito. Ângela, Diana, Armando, pô, família reunida. Epa, Abdul, não era Papô também o nome já de Cojúrios aí? Teu nome é Abdul Sachê, pessoal. o Só Abdul, pensar em mudar o sobrenome. o Abdul só causa problemas. Quer dizer, colocou todo o nome por aí, mas pronto. Abdul, Sim. bem-vindo à nossa conversa. Nós estávamos a falar um pouco sobre a entrada no vulcão. E aqui já passaram algumas pessoas que referiram que entraram no voluntariado porque o Abdul as convenceu. Quer dizer, o Abdul passou nas salas e chamava e por aí. Uma das pessoas, acho que foi a Josefina, que disse que foi o Abdul que convenceu e por aí. Quem te convenceu, Abdul? Boa. Papai-se-me desprevenido. Por acaso já me tinha esquecido que eu passava de sala em sala a fazer a voluntariado e a chamar as pessoas. Yeah. Acho que quem convenceu-me não, quem falou-me
foi o Adérito. Eu acho que vocês não chegaram a conhecer o Adérito Neto, porque eu tinha muito tempo livre. Então ele disse: olha, eu tenho muito tempo livre, nós fazemos voluntariado. Acabei por aceitar, fui para uma reunião, fui para outra, encontrei o Fámio, que já o conheci há alguns anos, acabei por conhecer o Giovanni, interessei-me pelo grupo, participei numa das sessões de formação e, epá, estou em voluntário desde aí. Ok. Abdul, e isso foi em que ano? Tu entras no voluntariado em que ano? Acho que eu entrei 2010, 2011? Não, 2009. 2009. Eu entrei em 2009, a primeira missão foi em 2010, se não me engano. Foi a primeira missão em 2010. Ok. Então participas logo na segunda missão geral do grupo, porque o grupo faz a Exato. primeira missão em 2009 e tu participas No na Bo- segunda, né? Foi no Bonde Em Monte Chapéu. Chapé. Uhum. Exatamente, Monte Chapé. Olá, Regina, estás aí? Regina? Acho que a Regina está atrasada. Regina? Regina? Prontos, prontos. Quer dizer, vocês falaram de vossos momentos, falaram que houve aí alguns incentivos pessoais, dos amigos e por aí, mas depois de tudo isto, vocês ficam no voluntariado, a Diana nem tanto, porque depois, eu acho que a Diana só faz uma missão, acho que ela vai explicar isso depois, mas a Ângela, que é do Abdul, é aquele que estava desde o início, a Ângela que continua no voluntariado com aquela força toda, quer dizer, Aqui a ligação uma garra que nós não... Regina? A ligação dela está péssima. Tá. Pois, uma garra que nós não imaginávamos. Ângela, como é que o grupo te fez permanecer até hoje? O que é que aconteceu, afinal de contas? Olha, eu acho que todo mundo que passou por uma missão, epá, sabe o impacto que aquilo tem na tua vida. Uhum. É uma experiência de outro mundo. Quando tu te doas de forma tão desinteressada, de forma tão pura, simplesmente para o bem dos outros, e acabas por receber tanta coisa em troca, acabas por te conhecer mais, acabas por... epá, são muitos ganhos. E aquilo depois torna-se uma paixão. Pelo menos para mim, tornou-se uma paixão. Eu sempre quis fazer voluntariado para retribuir, contribuir de alguma forma. E o grupo para mim foi tipo o veículo perfeito. Tipo, ok, aqui encontrei pessoas que, tal como eu, têm essa vontade, essa paixão, esse amor ao próximo e se doam dessa forma tão desinteressada. Então, a gente ficou. Missão vai, missão vem. A vida depois, claro, acontece. Não conseguimos continuar a participar de forma tão regular nem frequente quanto fazíamos antes, mas pá, estamos aqui disponíveis quando há necessidade de participar. A gente participa. Eu acho que este foi o único ano que eu não fui à missão. Desde que eu comecei. Boa. E me doeu muito. Deu-me muito, mas não consegui mesmo. Foi aquele ano já que as obrigações profissionais falaram mais alto e foi tipo, ok, não vais conseguir. Diana, então, tu vais logo para uma missão depois da formação e pronto, eu acho que tens muito que contar daquela missão, né? Foi uma missão espetacular. O Abdul também vai nos ajudar aqui a termos alguma memória, porque o Abdul também esteve nessa missão. Sabe que eu Conta um falava, pouco sobre correto? isso. Exatamente, em 2012. Conta um pouco sobre essa missão, Diana. Olha, foi uma missão, como tu dizes, espetacular. Infelizmente foi a única. Gostaria de ter participado em mais missões. Depois realmente não consegui a disponibilidade, não consegui o foco para fazê-lo, mas seria uma coisa que não ia haver preço realmente. Fui eu que perdi. Mas aquela de Kaswalala aí foi a proximidade com o Abdul.
o PIN e o PUC. O Manuel era este o nome, na altura era PUC. Yeah. E teve muitos momentos que foram super incríveis. Entre eles, quando nós íamos para a comunidade ali perto, que não era em Caçoalala, não sei se lembras, Armando, quando nós Era dávamos em aulas. Calengue. Isso, em Calengue, que era uma comunidade um bocadinho mais pequena, que não tinha posto médico, não tinha nada. Tinha a igreja e a escola, que eram duas construções semi acabadas, não acabadas, mas destruídas com o tempo também, em que nós fazíamos, né, as aulas daquela escola e brincávamos com as crianças ali. E teve uma criança em particular que me chamou muita atenção, e que a atenção que me chamou foi ser uma criança no colo de uma criança. Era uma menina de 16 anos que tinha um bebê muito pequenino, desnutrido nos braços, e ela queria brincar. Ela via as outras crianças a brincar, ela via nós ali a fazermos as atividades, e ela queria brincar e tinha o bebê nos braços. E eu disse, olha, podes ir, eu fico com o bebê. E quando segurei a criança, vieram lágrimas aos olhos, porque ela devia ter, não sei, 3 quilos menos. Era tão leve, que assustou-me. E eu fiquei de coração partido. Mas era um contexto, era uma imagem única de um bebê pequeno, mas que era um contexto enorme. Aquilo espelhava a situação daquela comunidade, a falta de postos médicos, a falta de comida, a pobreza daquela gente. Aquela criança espelhava tudo isso. Então foi um momento marcante para mim, e com a ajuda de todo o pessoal, com a ajuda do padre, conseguimos depois levar a criança para o hospital. Eu acho que eu fui não sei se com o Abdul, mas eu fui ou com o Armando, mas eu fui com o rapaz, talvez o Adérito da altura, para fazer essas consultas, para ver a questão do bebê, para tentar apoiar de alguma maneira, chamar a atenção ao pai. Aquilo foi depois um contexto, né, familiar todo, saber quem era o pai da criança, como é que a criança vivia com as avós, porque nosso trabalho não era só na escola, com o reforço escolar, depois com as brincadeiras, as atividades, nós também fazíamos trabalho com as famílias. E naquele momento nós aproveitamos também saber com a família como é que era a estrutura familiar daquela criança, e chamar a atenção ao pai, que era um jovem, fazia mototáxi e assim meio alheio às responsabilidades, e tentar chamar a atenção ao rapaz e tudo mais. Então, um ano depois, mais ou menos, eu tive a notícia que o bebê tinha falecido, já com um ano, e partilhei no Facebook, por acaso, também com o pessoal da altura. Foi muito triste, mas naquele momento nós nos doamos e tentamos fazer tudo o que nós podíamos, né? São coisas que o dinheiro não paga, são coisas que não tem preço mesmo. Mas foi uma missão muito marcante por vários motivos, principalmente também a minha amizade com o Abdul. Eu e o Abdul, na verdade, éramos um bocadinho arqui-inimigos na altura, por causa das campanhas da Não, muito mesmo. associação. Essa vossa inimizade nos conhecemos. Mas na missão eu conheci verdadeira amizade com o Abdul, conheci o verdadeiro perdão, conheci de tudo que nós tínhamos feito um ao outro na nossa inimizade. Naquele momento caiu por terra, porque nós tínhamos momentos as missas eram muito puras, eram lugares de muita Partilha. energia positiva, a leitura da Bíblia, eram coisas que transformam a pessoa. Eu não tinha como ter um inimigo ali ao meu lado, Abdul, quando estava a ser transformada com a palavra, quando estava a ser transformada com o Espírito Santo. E aquele perdão foi uma das coisas mais bonitas que eu conheci, e foi com o Abdul. Abdul, não sei se algum dia eu já tinha te dito isso, mas antes daquilo, eu estava muito magoada com a cena da campanha e com tudo o que se tinha feito. E naquele momento eu olhei para ti, tu disseste, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, e tudo o que eu consegui fazer foi perdoar de uma maneira que não me doía. Então foi mesmo perdoar e esquecer. E foi amor, só mesmo amor é amizade. E aí a minha amizade com o Abdul. Com o Armando, eu lembro que nós participamos de uma peça, Armando, não sei se te lembras.
Meu Deus, se alguém tiver aquilo gravado, é melhor. Não sei. Eu gostaria de voltar a ver, mas nós fizemos uma peça Ai, ai, em ai. que epá, havia ali Jesus a fazer grandes maravilhas e eu era Maria Madalena, que foi apedrejada. Isso foi obra do Márcio. E dávamos aulas de Yeah, teatro, yeah, yeah. tínhamos que mostrar que também sabíamos fazer a coisa. E eu, na altura, era da associação da Vulcano e também do Atucane. Então tinha que ir lá. Mas eu estando no Atucane, eu nunca fiz nenhuma peça. Eu no Atucane, eu trabalhava só no backstage, montar as lâmpadas, montar cenário, e já estava muito bom. Naquele dia, os atores eram poucos, eu tive que me aventurar como atriz. Mas não é o meu forte, então foi uma experiência só única. Mas depois havia momentos, eu realmente eu fiz um post no Facebook assim que voltei com as fotografias que eu tirei, porque na época eu estava também a tirar fotografias com o Abdul. Abdul, tentamos fazer um manual de capoeira, né? Com umas fotografias. Sim. E então eu tirei fotografias em que cada uma delas representava algo para mim. Eu tirei uma fotografia da mesa. Nós punhamos a mesa num trabalho de equipa incrível. Quer dizer, o trabalho de equipa no voluntariado é incrível. Eu acho que é o melhor lugar para se aprender sobre trabalho em equipa, liderança, divisão de trabalho. Epá, é muita coisa. Então havia uma imagem da mesa. Foram 4 momentos em que eu postei. Imagem da mesa posta, porque era quando nós punhamos a mesa, quando nós cozinhávamos, que havia muita interação e muita cooperação. E antes de comer sempre rezávamos, ou então cantávamos aquela música Derrama, Senhor, derrama. Epá, era maravilhoso. Angela, lembras? Yeah. E uma imagem da estrada, porque como estávamos em Cassualala, íamos para Cassese de carro. E eu fiquei no grupo de Cassese, então aquela rota também era marcante para mim, de um lugar para o outro. Eu acho que houve uma imagem também, fomos visitar uma barragem, acho que foi a primeira vez também que eu vi o lugar e foi o único momento assim que nós tivemos fora do trabalho do voluntariado, né? Porque nós fazíamos praticamente tudo naquele horário. E, pá, esses foram os momentos. Não, nem vamos lembrar de alguns momentos, porque o Abdul vai falar agora. Abdul, Sim. lembras como é que era a Diana naquela missão? Aliás, antes de falar da Diana, vai falar um pouquinho de ti, Abdul. Você já vai. Aquilo foi a tua segunda missão, Nesse não é, caso, Abdul? foi a terceira. Foi a terceira missão. Fomos 2 vezes ao Bom Chapé, uma Caçoalala, depois foi para o Ambo. Acho que, ok. Ok. Mas foi a primeira vez também em Caçolala, não é isto, Abdul? Aquela foi a primeira missão do Caçoalala. Fomos quantas vezes a Caçoalala? Não, 2? aquilo foi a segunda missão de Caçolala, a segunda. Ok. Ela foi a segunda que está falando. Não, nós fomos Exato. 2, então fomos 2 vezes a Caçoalala. Pô, o tempo já começa a pesar, a idade. Olha, Yeah. foi uma missão. O que eu quero saber Quer dizer, exatamente? você já tinha uma experiência assim de missões, já vinhas com outras missões nas pernas. Como é que viste o grupo de 2012, onde a Diana fazia parte? Era um grupo bom? Todos os grupos são diferentes. Toda missão é única, é diferente. Cada missão acaba por nos libertar de alguma coisa, nos fazer identificar com uma ou outra, acaba por nos fazer aproximarmos mais de alguma outra pessoa. Eu aproximei-me mais da Diana, posteriormente aproximei-me mais da Ângela, não consigo fazer nada sem ligar com uma das duas. Epa, é algo muito fascinante. Agora, o que eu gostaria de falar um bocadinho sobre o voluntariado é que quando entramos para lá, acredito que é de senso comum, pelo menos era para mim, nós pensamos, pelo menos eu pensei, que fôssemos mudar o mundo, ou pelo menos mudar a comunidade. Mas nós não vamos fazer voluntariado para mudar a comunidade. Nós vamos fazer voluntariado para mudar a nós mesmos. Acabamos por crescer imenso. E acabamos por dar conta disto muito depois, quando saímos da universidade e vamos para o mercado de trabalho. Quando saímos da universidade, começamos a montar o nosso próprio projeto. Se tivermos que achar um denominador comum
entre todos os elementos que passaram na Vulcano, que estejam próximos ou não, vamos ver que ainda hoje partilham a irmandade dentro de um grupo. Eu tenho conversado imenso com algumas outras pessoas, dentro das suas organizações, quer seja como líderes ou liderados, eles querem partilhar, querem que o grupo não seja só um grupo de trabalho, querem que seja um pouco mais do que isso. Então, isso é um dos grandes ganhos lá do voluntariado. Até hoje, onde quer que a gente vai, está sempre a querer contribuir para as comunidades, com as comunidades, e o voluntário acaba mesmo por mudar-nos. Então, é isso. Agora, as missões são uma coisa única, porque nós aprendemos, olha, deixa agora lançar, nós aprendemos que o Covid não é nada, porque nós já estávamos habituados com isso lá nas missões. Saímos da nossa casa, nossa zona de conforto, mas é engraçado. Aquelas 2 semanas eram 2 semanas de pureza, nós estamos habituados, principalmente enquanto universitário, refrigerante, água fresca, ar-condicionado e tudo um bocadinho. E lá as condições eram básicas, era a tua tenda e o lençol. Rara eram os pais que levavam vários lençóis, tinha sempre um irmão que partilhava algo contigo, apesar das mães darem recomendações, olha, leva isso, leva aquilo. Então, posto lá, nós partilhávamos tudo e mais alguma coisa. Então, isto acaba mesmo por mexer conosco e mudar a nossa personalidade. Não tem como. Não tem como. Ângela. Oi, Armando. Ângela, a tua primeira missão foi em Dalatando. Um grupo assim, também novo, se calhar de pessoas que, pronto, conhecias algumas pessoas, não conhecias as outras. Como é que foi esse processo de interação? Olha, a minha primeira missão, eu acho que conhecer, assim, eu acho que eu não conhecia ninguém. Vi algumas pessoas, né? Tínhamos falado uma vez ou outra por causa do trabalho na associação, mas, olha, acabei por conhecer pessoas lá fantásticas. Tia Ana Paula foi, tipo, para mim, aquele exemplo que formou e deu-me muitas bases sobre o trabalho de voluntariado. Irmão Augusto, pessoa. Foi uma das pessoas que mais marcou a minha primeira missão. Eu estou E aí o a Edson. assistir também. Disse que tem saudades de todos. Irmão Augusto, olha, uma das experiências mais marcantes que eu já tive em todas as minhas 8 missões, já são 8, foi com o irmão Augusto, naquela missão da Latando. Ir à casa de uma senhora, óbvio, nunca mais eu me esqueci disso. E eu uso esse exemplo até hoje, quando as pessoas querem vir falar sobre os seus problemas na vida e não sei o quê. Não sei se a Diana se lembra, nós voltávamos da missão, dizer, tudo é supérfluo. Tudo é supérfluo, tudo é supérfluo. E então, sim. E o exemplo do Edson e da Patrícia, que naquele ano levaram os filhos. E os filhos deles estavam lá conosco a fazer voluntariado. Os miúdos de manhã, né? Estavam no reforço escolar e não sei o quê, mas ajudavam, faziam a sua parte. Tipo, foi um descobrir do mundo inteiro novo. Tipo, tu podes doar de ti o pouco que tu tens para dar, né? Que naquele momento estávamos simplesmente a doar o nosso conhecimento, os nossos ouvidos nas visitas às famílias para ouvir e posteriormente confortar aquelas pessoas. Foi uma experiência mesmo. Mudou a minha vida. O voluntariado mudou a minha vida. O voluntariado, inclusive, abriu-me muitas portas e moldou, até hoje continua a moldar a minha forma de ser, estar, como o Abdul disse, no mercado laboral, mesmo fora do mercado laboral, mas focando na parte que o Abdul falou, que eu achei um ponto muito importante no trabalho. As lições que eu aprendi no voluntariado, quer no trabalho semanal na ACA, quer nas missões, moldaram muito da minha forma de ser, de estar no meu local de trabalho. Boa. Abdul, eu lembro que na missão de 2012, tu tinhas um pau, né? Chamávamos o pau do Abdul. Aquela árvore de calengo.
todo mundo sabe, até quem não estava lá. O único sítio onde tinha Agora, rede. agora vai viralizar. Vamos perguntar o que é que tinha no pau do Abdu. Já perguntamos em outras conversas, mas como não estavas presente, então não Ok. revelava. Mas pronto, a Diana falou sobre aquela criança e muito mais do que o grupo estar aí para ajudar aquela criança, foi mais a tua força, Diana. Nós sentimos que querias fazer alguma coisa, estás a ver? E, quer dizer, eu acho que também no próprio voluntariado, a força individual acaba por despertar a força coletiva, né? E se a Diana não tivesse aquela força, aquela coragem de dizer temos que ajudar, temos que perceber, temos que fazer aquilo, eu acho que nós não podíamos fazer. Em nenhum momento podíamos prestar atenção àquela criança, porque, pronto, a criança estava aí, víamos, mas a tua sensibilidade, o teu olhar despertou-nos a todos, né? E eu conseguimos sentir isto. Mas se não fosse essa tua sensibilidade, acho que nós não poderíamos também notar que aquela criança precisava, de facto, da nossa ajuda. E, quer dizer, eu olho para tudo isto, lembro de algumas palavras que o Abdul também falava, que o Abdul é assim muito brincalhão, mas depois ele é muito profundo, tá? Ele começa a falar com muita calma, começa a atingir mesmo, o Abdul atinge. E, quer dizer, vocês partilhavam, vocês falavam, o Abdul até falava quase tipo que está a chorar por aí, quer dizer, eram coisas muito marcantes e que acabava por despertar todo o grupo, Diana. Então não foi apenas o grupo em si que viu, que sentiu, mas foi a partir da tua sensibilidade que despertou todo o grupo. Isto é fantástico nas missões, né? Eu acho que cada um consegue despertar alguma coisa e ajuda o grupo todo. Olha, irmão, há uma coisa que queria citar, a questão da espiritualidade. Por ser um grupo voluntariado da Universidade Católica de Angola, havia, ao princípio, um certo estigma. Ou seja, as pessoas olhavam e julgavam que era um grupo fechado para estudantes universitários, número 1, e para estudantes com doutrina católica, número 2. E o Padre Martins liderou-nos bem e deixou isso bem claro, que o voluntariado é amor ao próximo, como nós falamos. Quem não serve para servir, não serve Não para serve viver. para viver. Era um tema assim, um lema muito profundo. E eu quando entrei, né? Quando entrei era pentecostal, agora sou pentecostal católico, como eu gosto de brincar, e acabei por sentir que o que importa é o cristianismo, ou seja, voluntariado, pelo menos o voluntariado da Vulcano, é mesmo ser cristão, é mesmo amor ao próximo, é o amor ágape, é encontrar uma pessoa por 2 semanas e cederes todo o teu tempo para aquela pessoa, para todos os tratos. Era poder andarmos de casa em casa, abrirmos a porta, as pessoas exporem os seus problemas. Hoje em dia eu penso, eu digo, uau, aquelas famílias têm muito amor para dar, porque nós em média devíamos ter 19 anos. Se formos a achar uma média de grupo, estamos a falar de 19 anos, e bater a porta de pessoas com mais de 60, 50, whatever, mas eram pessoas que abriam, conseguiam falar conosco. E mais do que falar, nós ouvíamos. Porque nós, em regra, fazemos 2 anos por comunidade. E nós conseguíamos notar que no ano seguinte, quando voltássemos para a mesma comunidade, muitas coisas mudavam pela positiva. Ou seja, deixávamos a nossa marca. Então, é algo que gostaria de mesmo de parabenizar a Vulcano, de ter tirado esse estigma de que simplesmente tem que ser estudante universitário, simplesmente tem que ser católico. Basta que seja cristão, ou seja, quando diz cristão, quem vive o cristianismo, não da boca para fora, mas é quem tem mesmo o amor pelo próximo, quem tem a capacidade de doar-se sem receber nada em troca. E acima de tudo, eu gosto de olhar muito, fazer uma análise histórica. Se nós olharmos para o curso da vida de uma boa parte das pessoas, para não falar de todas as pessoas que eu conheço, estão todos a caminhar em bom ritmo. E não foi porque a Vulcano o indicou para ir para o sítio X, o sítio Y, não. É que moldou a personalidade de tal forma que hoje em dia nós conseguimos servir a comunidade onde nós estamos inseridos. Em suma, o voluntariado nos ensinou isso, nos ensinou a sermos versáteis. Epá, é uma coisa maravilhosa, só estando lá para viver.
É verdade, Abdul. E antes da Diana falar também alguma coisa, eu queria lembrar. Não, acho que vou lembrar depois disso para a Ângela, porque foi uma coisa que o Padre Martim falou, quer dizer, não se tornou assim tão público, porque eu também não revelei, mas guardei esse segredo para mim, depois falo para a Ângela. Diana, quer falar um pouquinho sobre esta parte cristã do próprio grupo, do voluntariado? Realmente o Abdul tocou nesse ponto e era algo que para mim também foi marcante, porque não sendo católica mas sendo cristã, na altura eu pensei que podia ter algum constrangimento, que podia não encaixar, que podia não fazer parte, mas foi completamente o contrário. Cristo é o único e aquilo foi um abraçar tudo de uma maneira realmente sem barreiras, sem fronteiras, e olharmos para aquilo que todos os cristãos têm em comum em vez de olhar para as divergências. Então, os momentos muito puros, por exemplo, no final do dia, de ter a missa e estarmos todos juntos, o Padre Martim fazia aquilo de uma maneira tão pura, tão fraternal, que incluía realmente todo mundo, que não tinha como sentir-se à margem, não tinha como não estar iluminado e receber bastante, beber bastante da água da vida. Então é mesmo. E molda a pessoa, como disse o Sachepo, hoje nós sentimos isso nos nossos empregos, a Ângela também referenciou, isso nos transforma. Eu acho que hoje estou no emprego, não é porque no meu CV estava escrito lá o vulcano. No CV pode estar escrito voluntariado, mas é ao lidar com a pessoa e a falar com a pessoa numa entrevista que vem a pureza do se doar, que é uma pessoa que se doa, que é uma pessoa que faz pelos outros. Então, houve essa diferença no emprego que eu tenho hoje também. E eu dou isso graças ao Vulcano. Boa, boa. Agora, enquanto falavam, eu procurava aqui algumas fotos, porque a Diana me fez lembrar um pouquinho sobre o teatro. Não sei se essas fotos vão fazer valer a pena, mas pronto, vou exibi-las aqui agora, só um instante. Vamos ver isto. Abdul, não te preocupes, não tem foto comprometedora. Não, na altura eu era magrinho. Desculpa, já engordaste? O Abdu, então, o espelho, se calhar está a mentir. Continua a magrinho. Talvez não temos aqui algumas fotos da Ângela. Vamos lá ver se conseguimos encontrar aqui. Abdul, não é para mostrar aquelas fotografias que nós tiramos. Vocês estão a ver? Podem ligar os vossos microfones. Não, eu nem tenho. Okay. Olha, eu acho que tinha, mas pronto, não sei se estão onde. Vocês estão a ver, não é? Estamos a ver, estás à vontade. Ok, muito bem, muito bem. Vamos lá. Pronto, esse era para tentar ver a Regina. Acho que nessa missão foi de Cangamba, né? Tipo, a primeira missão no Mochico, em Cangamba, de que elas participaram. Olha, Valdemar. Não, aquele é o Valdemar, do topo dos meus queridos. Esse é o Valdemar, esse é o Simão e o Tana, né? E o Tana, sim. Yeah. Eles estavam em Cangamba, no Mochico, a primeira missão do Mochico. Acho que só eram 5. Aqui faltou, se calhar, a Mayra, que está aqui, né? Acho que eram 5. Isto também foi em Cangamba, a Regina. Pronto, eram estes. Essa janeta lá ao fundo? Ah! A de vermelho, com algo vermelho na cabeça. É a janeta? Está aqui a Janeta também. Ok. E essa é a vantagem do voluntariado, ser expeditor, é mesmo abrir caminho. Eu deixei de ver, foi a única? Não, acho que deixamos. Vocês estavam aí? Deve estar a fazer. Vocês estavam a me ouvir? Ok. Estás a partilhar toda a tela. Pois, toda vez perguntar, vocês. Assim, agora estamos a ver tudo.
Ah, Ok, Oh my ok. God. Diana, eu te Antina. România. perguntava, lembra da tua staff, né? Da România, Lembro da você, minha staff. essa era a Mayra, a Olha, essa staff até Josefina. na hora de dormir, nós partilhávamos, como disse o Abdul, partilhava-se tudo, elas me ajudavam, bué. Isso foi encaçolado. Vamos avançar. Abdul, quando entraste, eu queria perguntar sobre o cabelo, estás a ver? Eu não conheço esse homem. Eu acho que eu tive Fazia fotografia. espirro. Quem é esse marido lindo? Acho que fazia mesmo, Abdul fazia. Este é o Hamilton, né? Hamilton. É, o Hamilton Hamilton. Dalla. Isso foi Caçolala. Sim, sim. Esse foi da Solana. Vamos avançar. Isabel. Essa é a Mana Ângela. Mana Ângela, eu encontrei essas fotos rápidas, mas lembras onde é que foi, né? Aqui isso era... foi. Vamos Isso lá. era o quê? Essa é a Jussana. Está aqui no canto. Sangue E a sangue. Ah, isso foi no coisa. Na Bela das Aves. Ficha, Cationgo. Cationgo, né? No Ambo, né? Isso foi É, no Ambo. Cationgo bateu. Yeah. Foi uma versão muito boa em Cationgo. Foi. Vamos Cationgo lá bateu. avançar. Abdul, Sim. eu acho que vou te procurar aqui. Olha o Márcio. Não sei se vou te encontrar. Olha isso. Onde é que estava aí nesse dia que eu não te vi? Está aqui o Abdul. Fugi da fotografia. Olívia. Foi o Menigildo. Oh, Deus, Olha o Giovanni! Meu Deus. Ô, Giovanna Adério. o Márcio aqui estava muito bem. Pô, um corpo. E a primeira pessoa que eu vi foi o Márcio. Olha o Giovanna Adérito. Adélia. Pior é o que a pessoa que está ao lado do Adérito. O O Giovanni vai se matar. Hermenegildo. O Giovanni. Giovanni. Na- Pessoas Essas boas, né? Essas fotos deviam ser Clementina. censuradas. Deviam ser, né? Aqui tem mais a Ó, velho. Ângela. Angela, Armando, dia da vem cozinha, né? Tá. Era dia teu na Armando. cozinha. Isso era dia de cozinha, estávamos a pisar a sala. Armando. E Abdul? É incrível. Como é que nós éramos tão felizes ao estar a trabalhar com lenha, muitas das vezes, não nos importávamos com nada. Por isso é que eu disse ao princípio, estava em tom de gozo a dizer que o Covid não é nada para nós. Tudo é supérfluo. Essa frase nós falávamos sempre por isso. Nós trabalhávamos Tudo com é lenha. supérfluo, é verdade. Mas, tanto que quando nós chegamos às nossas humildes casas cá no centro da cidade, eu pelo menos sentia que estava a entrar numa mansão. Depois de estarmos dentro de uma sala, porque era basicamente onde quase sempre dormíamos nas primeiras missões, algumas pediam uma sala, Salas, já. salas de aulas e Na não estávamos na sala, nossa na tenda. tenda. Era incrível. Esse era meu dia na cozinha. Na cozinha. A Diana na Saíamos, Abdul, também vou falar, eu era magrinha, afinal. fogo. Olha, mas essa questão dos Quer dizer, trabalhos assim, domésticos também é muito boa. Quem não faz trabalhos domésticos em casa, aí faz com aprende. paixão, com amor. É Que eu Olha, nem verdade. falo. a Ana Paula ensinava Eu sempre até que não vê. cozinhava. É verdade, Poxa. olha. A Ana Paula ensinava sempre. Mas então ver as cadeiras, para quem não está a ver, as carteiras lá atrás desmontadas, nós tínhamos que chegar no mesmo dia, volta das 16 ou 17 horas, tínhamos que criar as condições para dormir. E aí Yeah. apareceu uma cobra. Ah, Aí apareceu uma cobra. Os miúdos acabaram por matar. Essa educação lá, Ah, pois não. sim, lembro. Yeah. É bem fixe. Vamos fazer voluntariado é muito bom. Crianças Yeah. treinadas a nos defenderem Abdul, das aqui cobras. estavas a matar os miúdos de contas, né? Tressória Abdole. Ai, meu Deus, essa foto. Você. Opa. Eu, Mas por acaso, pronto, eu queria que os miúdos saíssem daí a aprender integrais, mas não consegui. Fiquei mesmo por isso. As eu aulas do sonho, Abdul né? não eram fáceis. Mas tem Calma, algumas agora eu vou meter um vídeo para vocês verem. Não sei se vai dar jeito aí. Vamos lá. Quando começarem a ver o vídeo, avisem.
Já vê, já diria assim. Agora estamos a ver. Estão a ver? Estamos sim. Tá. Meio trêmulo. Abdul, isso foi o que prepararam para nós quando nós saímos fomos nos visitar. Uhum. E fomos lá, fomos bem recebidos. Yeah. Esse ninja de verde é o Yuri? Esse é o Ed, meu. Meu Ed. Deus. Esse era o Ed, meu. Então, da Diana, eu ainda não vi a Diana. Não, nós estávamos em Caçoalala e nós Estás aí, fomos Diana? visitar o outro grupo e o outro grupo é que preparou esse esquema para nós. Foi isso, né, Abdul? Foi exatamente isso. Fomos visitá-lo em Cambambe. Mas eu estou aí, não sei porque estou a dançar também. Não, isso foram vocês que estavam a ensaiar. Não, isso foi quando nós fomos visitar, depois nós entramos, nós comemos armado, que Entramos. armado, sabíamos tudo. Yeah. Entramos também, Yeah. tá divertido. Olha, eu volto daqui a pouco. Vocês podem continuar a lembrar. Eu vou adicionar aqui o Gilberto rapidamente. Eu já Gilberto volto. Fitela. Oh, Fitela. O Fitela pode dizer que ele era magrinho. Abdul, você não. Não, mas eu mudei imenso. Eu era tão magro. Fitela ganhou bochechas. Não, tá bom, já tirei isso tudo. Essa foto é antiga. Então, tá tudo bem, né? Fitela, boa tarde. Fitela, boa tarde. Abdul, estás comigo? Estou aqui. Passa só, estamos aqui. Olha, Então, mostra. Oi, Armando, então, desculpem o atraso. Chegaste no melhor momento. Muitos Estava constrangimentos. até dificuldade para entrar, ou Fitela? Estava quê? Estás aí, Fitela? Mas a Fitela estava com medo de bochechas. Falei, tô falando. Está a ser bem tratado. Fitela, tens que levantar teu som aí, é muito barulho. Estou a vir com bem. Estás a ver? Esse barulho era para casa do Fitela mesmo. Olha, eu tive que ver as crianças lá fora. Eu tenho dois. Não, o Fitela Deixa-me fazer. Eu estou sozinho em casa com o meu filho, meu. Oh, calma aí, só um minuto, volto já. Ele está trazendo voluntariado para o encontro. Mas vocês lembram onde aconteceu aquela dança? Acho que foi em Autofina, eu acho. Isso. Autofina, é onde estava o outro grupo. Sim, Exatamente. foi na última. Foi no fim, não? Já, no fim. Sim, Na sim. segunda semana reunimos todos em oficina. Isso. E eles fizeram muitas cenas giras para nos reunir. Yeah. Tinham papéis que cada lugar que cada um ia sentar tinha um papel que dizia algo sobre a pessoa, havia qualquer coisa assim. Yeah. Epá, foi bem marcante. Essas Não, mas agora coisinhas eu dos lembro. papéis. Diana, tu fizeste mesmo uma missão? Acho que não, não é? Uma missão que Acho que fizeste duas missões. Diana. eu me lembro a de Sim. falar. Fiz duas. Sim, Sim. eu acho que Foram Foi duas em- no Caçalala. sim, exatamente. Foram Exatamente. Porque quando falaste desses papéis, eu lembro que foi em Cassese. Estávamos. Isso. Sim. Exatamente. Agora eu me lembrei da segunda missão, nós atravessávamos a estrada. Exatamente. Isso, eu e a Ângela sempre nos separávamos, não sei porquê, coitada. A Ângela estava no AMBO, acho. Porque ele... Estava no amor, Exato. estava na mão da paz. Calma, essa Copa nós fomos no mundo da Paiva. Então, Percebi, Abdul. Repete só. eu acho que há confusão nos vídeos. Nós fomos no mundo da Paiva juntos. Eu, Sim, tu, no Gilberto. segundo ano. Sim, no segundo ano. Porque eu e a Diana fizemos a primeira missão. Ela estava num sítio, eu estava ainda latando.
Depois, no segundo ano, eu fui para Munda e ela estava em Cassese, eu acho. Exato. É mesmo em Cacetes. Isso. Sim, se a Munda batia, a visão dela Olha, conduzia o carro do padre para ir distribuir os ela, irmãos. ela queria nos matar. Deus é grande. Acho que nem tinha carta. Eu Tinha lembro, que tirar água, eu lembro que tirar naquela água da missão, cacimba às 4 da naquela manhã missão, para tomar banho às 5. naquela É, missão encontrou-se, acho que 3 casas, e fomos nós de Cacetes que recebemos as 3 casas. A do Amo, onde estava a Ângela, acho que também uma de Altofina, não sei quem estava lá, e a Diana até deu uma ideia que era pendurar assim papéis na árvore, lembra, Diana? Penduramos papéis na árvore com o nome de todos os integrantes Estou a de ouvir com outras alguns missões. cortes. Vocês me ouviram bem? Será que é da minha internet? Não, eu acho que temos que tirar mesmo o som quando não estamos a O falar, som. porque os nossos sons ambientes estão Vou a tirar. interferir. Do Abdul, também vou tirar do Fidel e da Ângela, e da Diana. Muito bem. Agora estão a me ouvir todos. Eu disse que lembro que na missão de Cassese, a Tadiana sugeriu que colocássemos os nomes de todos os voluntários de outras casas, assim, nos papéis e pendurássemos assim na árvore. Lembra que tínhamos uma árvore grande em Cassese em que colocamos todos os nomes. Eles, quando chegaram, começaram a procurar os nomes e por aí. Foi uma dinâmica muito interessante, muito boa. Por isso que eu me lembrei que fizeste 2 missões, não foi apenas a de Caçolala, na verdade. Estás a ver? Foram 2 missões. Isso, foram duas, sim, foram duas. Foram 2 anos. Graças a Deus foram duas. Era bom que fossem mais. Queria chegar nos 8 como a Ângela. Mas sim, agora eu lembro que foram duas, realmente. Gilberto, já podes falar. Liga o teu micro, Gilberto. Já posso? Yeah. Gilberto, como é que entraste no Ok. voluntariado? Bem, aquilo foi um convite meio louco. Lembro, acho que foi o Paulo Tana, o Tana Senga, convidou-me para ir a Caplania. Acho que éramos 2 na altura, a Isabel Silva também, andávamos muitos 3. E aí fomos a Caplania simplesmente para ver o que é que tinha aí naquele canto da universidade, né? Fomos Ficaram, né? e, como quem só quisesse ver alguma coisa, fomos a primeira formação. Oi, não percebi. Pode falar, Gilberto. Pode Fomos falar. a primeira formação, depois fomos a segunda e depois fomos a primeira missão. Consegue ouvir? Ok. E aí fomos a primeira missão e dali, pronto, né? Até o dia em que deixei de ir, nunca mais faltei, né? Acho que é mais ou menos isso, rapidamente. Quando é que deixaste de ir, Gilberto? Eu não me lembro, eu acho que foi 2013 ou 14, uma coisa dessa. Mas já faz muito tempo e também estou com medo de por acaso. Na missão de Cassese, acho que de 2013, também estavas conosco, né? Uhum. Diana e por aí, estavas, não é, Gilberto? Eu acho que sim, estava, Abdul, estava. Calma em aí, que 2014, em 2014, estiveste comigo na Munda Paiva e a Ângela. Lembras da Munda Paiva? E tivemos no Ambo também. Sim. 2013, o Gilberto estava no Ambo conosco. Ok, então, sim. então foi em 2014 que ele participou depois em Cassese. Eu acho que sim. Sim, porque Cassese depois se repetiu. Houve uma casa que não saiu e foi para Cassese. Lembro que Gilberto, naquela casa, foi muitas vezes colocado no paredão, porque nós inventamos um paredão que era das pessoas que tinham muita preguiça, tá? Não iam dar aula, ficavam todos cansados. Decidimos criar um paredão e o Gilberto ficou muitas vezes nesse paredão, porque, pronto, era vítima, era o mais preguiçoso da casa. Mas Gilberto sempre foi assim, Abdul.
nas missões. Ele sempre foi efetivo. Ele se mexe quando é necessário. Fora isso, esquece. Esquece. Anda sempre com o irmão para lhe apoiar. Só passava a vida na mangonha, mas quando levanta mesmo é para trabalhar. Ele é mesmo para trabalhar. Fora isso, não. Gilberto, Disseram que na missão do AMBO ele simulava algumas dores no corpo para as irmãs fazerem massagem. Isso é verdade? Gilberto tinha sempre um problema na Gilberto missão do tinha AMBO. Ele sempre tinha uma sempre questão com o dor. quê? Aquilo era tudo, Isso é verdade. Isso é verdade. era tudo desculpa para não ir para o campo. Mas quando fosse, Mas pronto, era uma, ele trabalhava bem. trabalhava bem. E depois Ajudava andávamos as muito. Eu acho crianças, brincava. Diana, Ângela, faça uma comparação em termos de distância. Eu acredito que a do Ambo nós andamos muito, porque aquelas localidades eram mais distantes do que o normal. Yeah. Eram mesmo muito Não, no distantes. Ambo, na Munda Paiva, nós andávamos. Ei, Olha, para quem visita não as conhece, famílias. a Munda Paiva ficava numa zona montanhosa, fazia muito frio, a temperatura acho que chegava a 12 graus ou 14 graus, pleno janeiro. Tínhamos Chovia que chovia muito com relâmpago, tínhamos que apagar, tínhamos que desligar os telefones. Às 4 da manhã tínhamos que tirar a água da cacimba da para cacimba. tomar banho, para as 5 estarmos prontos para irmos para a missa. Aquela Então, missa em língua nacional que ninguém entendia nada, mas E tinha muitos animais aí, né, Abdul? tinha, Boi, tinha, tinha os animais eram todos grandes, epá, é uma coisa muito boa, conhecer a nossa terra de forma direta, porque nós interagíamos mesmo com as comunidades, nós vivíamos Abdul, conforme lembras-te da nós turma da segunda barra terceira classe? uma turma que tinha mais de 90 pessoas. Esta? Era eu, o André e a Francisca. Ok, Segunda barra terceira classe, 220 crianças na mesma sala. exatamente. Mas era incrível. Mas era a turma mais tranquila. Eu e a Priscila ficamos com uma turma que tinha mais de 130 crianças. E nós fomos com um programa, alguém desenhou um programa do que as crianças deviam aprender em 2 semanas. E isso ensinou-me algo sobre a vida. Tu podes ir com um plano maravilhoso, mas vais ter que te adaptar. Nós falamos, as crianças vão ter que aprender isto, posto no terreno. Era uma turma com mais de 130 crianças. E todas com muitas debilidades. Então tivemos que refazer o esquema. Todas as crianças de lá tinham que saber escrever o seu nome, tinham que saber as vogais e depois juntar algumas palavras. E para conseguirmos ser bem-sucedidos, começamos um bocadinho tarde e aquele mega plano foi cancelado, mas era algo muito triste ver que as crianças realmente queriam e querem aprender e não têm a mesma chance que muitos de nós temos. Fazemos a nossa Eu parte acho e que, vamos. Abdul, Sim, acho. Diana, Gilberto, Armando, acho que vamos todos concordar nisso. Todo mundo que já foi para a missão foi com aquele caderno bonito. Vamos ensinar isso. Mas a realidade te obriga sempre a preparar um outro plano de aulas, porque vais mesmo ter que trabalhar de acordo com a realidade das crianças que lá estão. Eu lembro de uma missão em particular, o sítio mais perto de Luanda que eu já estive, no Golungo Alto. Ok. Uhum. Em que fomos com plano todo bonito, vamos dar isso. Eu gosto sempre de ficar com a 4ª classe, porque aí já não estamos a dar formação de palavras e não sei o quê. Yeah. Naquele Também é minha ano, turma preferida. Também é eu minha tive turma que dar abecedário para crianças que iam para a 5ª classe. Tipo, o plano foi completamente desconstruído, não só para mim, mas para todos os outros irmãos. Nós, no período da tarde, quer dizer, segundo período, né, das 10, que íamos estar a contar, falar de conjugações verbais e não sei o quê. Ainda estávamos a ensinar sujeito, predicado, formação de palavras.
acho que foi um choque para todo mundo que foi naquela missão, mas também foi um momento de aprendizado muito grande. Aquele momento que cimenta mesmo, vais trabalhar com as realidades do terreno. E voltando ao teu ponto do mercado laboral, é uma coisa que nos preparou muito cedo, porque tu chegas e achas que vais trabalhar com as coisas de uma forma e vais ter X, Y, Z, mas chegas no terreno e a tua realidade é outra. Aquilo é adaptar, avança, as aulas não vão parar, porque querias dar formação e conjugações, e agora vais ensinar abecedário, vais fazer o que for necessário para as tuas crianças saírem daquelas 2 semanas com menos debilidades do que entraram. Então, Ângela, eu me lembro que numa das missões, quer dizer, em todas as missões em que participamos juntos, as tuas turmas eram sempre as turmas mais silenciosas, né? Porque ela tinha a fama de ser a pessoa Qual era o má. segredo? Qual era o segredo, Ângela? Ela batia. Você não sabe batia, disso? olha. Vou dizer uma coisa. Nunca É batia. mentira, estou a brincar, fala. Disciplina é com a Ângela. Mas disciplina é comigo. Vou te contar o segredo. E os irmãos não entendiam, diziam que eu era muito má, mas todos os dias eu volto com lanche que me trouxeram numa criança. Exatamente. Até minha última emoção. É simples. Crianças trabalham com estrutura e ordem. E elas vão sempre querer testar os teus limites. Então, tu chegas na sala e lhes dizes assim: eu sou a professora dessa sala, as minhas regras são as seguintes. Ninguém levanta enquanto a professora está a explicar. Enquanto a professora está a falar, ninguém fala. Quem tem dúvida, quer ir à casa de banho, quer fazer alguma coisa, levanta a mão e eu vou dar permissão ou não. E aí diz, tem sempre um primeiro que vai querer te testar. Você lhe põe num castigo básico, simples, ajoelha aí no canto, meu irmão. E você pergunta, tá a apoiar? Não, não tá. A mim também não, meu coração dói ter que te castigar, porque eu queria estar a ensinar. E aí ele diz, ok, forma já aquele mecanismo, ok, eu não vou me portar mal porque estou aqui para aprender. Ok. Fiz. E depois pegas no gajo mais confusionista da tua turma, que você lhe faz já o reconhecimento básico nos primeiros 10 minutos, e lhe dás um cargo de relevância, de importância. Bom segredo esse, gostei. Ou seja, ele vai querer disciplinar os seus outros colegas. E como ele vai estar preocupado em, olhar para o quadro, 2, ter a certeza de que ninguém vai ser castigado ou que ninguém está fazendo barulho. Ele não tem tempo de fazer barulho. Tambores vazios fazem mais barulho que tambores cheios. Então você ocupa as crianças. Ok. Olha, e o voluntariado foi crescendo. Em 2014, algumas atividades que não eram muito comuns nos outros anos começaram a acontecer. E eu falo exatamente da Semana do Voluntariado, né? Que, pronto, surgiu com uma ideia fantástica da Vissolela e por aí, e aquilo permanece até hoje. Mas, e é exatamente sobre a Semana do Voluntariado que eu vou falar um pouquinho sobre a Ângela, porque numa das semanas, acho que foi na primeira semana do voluntariado, que foi a mais desafiante, porque estávamos a começar, não sabíamos como fazer bem as coisas, e foi muito desafiante, mas foi muito desafiante e dura, mas foi das melhores semanas do voluntariado que nós já realizamos, a primeira. E então me lembro uma vez o Padre Martim comigo, todo cansado, depois de terminar a semana, e ele falava de ti, Ângela, ele falava de ti. E ele disse-me assim, mas eu não sabia que ela de facto é assim muito mexida, muito, quer dizer, tinha assim muitas luzes e por aí. E ele depois me disse, Armando, então tens que prestar atenção nisto, porque muitos voluntários, pronto, não ocupam cargos, não são chefes das casas e por aí, não têm, assim, se calhar, muita presença nas reuniões e por aí, mas têm muita coisa a dar no grupo. Ou seja, cada um tem sempre um dom para oferecer para o grupo. E ele, naquele dia, reconheceu, eu acho que foi por causa do workshop e essas coisas todas que a Ângela mexeu-se muito, e ele reconheceu exatamente um grande dom da Ângela, que a Ângela emprestou no voluntariado, né?
e ele falou comigo sobre isso, por aí. Pronto, eu nunca falei isso para a Ângela, estou falando aqui publicamente, porque foi uma das coisas que o Padre Martim elogiou muito na Ângela, né? E eu pego esse exemplo e vou buscando a todos os outros voluntários. Eu acho que cada um tem sempre o dom que empresta no grupo, né? O Abdul estava sempre lá, tipo, para nos chamar a atenção, parecia pouco, porque era o fotógrafo, mas estava sempre aí a nos chamar a atenção. E tantos outros voluntários, né, têm sempre um dom e emprestam no grupo. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né, sobre isto. Vamos lá. Sim, Abdul, pode falar. Não, eu só quero concordar e acrescentar que, a título de exemplo, são as atividades que foram surgindo. O voluntariado, se bem me lembro, quando entramos em 2000, pelo menos quando eu entrei em 2010, acho que devia ter umas 3 ou 4 aulas, né, para além para 3 ou 4 cursos, que era educação para o amor, recursos humanos e direitos humanos, desculpa, e uma terceira, que não sei como, acho que era algo ligado à religião, curso bíblico. Posto no terreno, o Carlos, o Prazer e eu ficamos assim meio deslocados, porque nós faltamos em uma das reuniões e acabamos por não ter o material. Então, como os três entendíamos um bocadinho de arte, falamos, "Epá, vamos começar a pegar um pequeno grupo e ensinar um bocadinho de arte." E depois aquilo se transformou em grupo de ofício. O padre disse, tá bom, fiquem com uma sala, num canto. Por acaso o padre Mateus não valorizou nem um pouco. Disse, fiquem numa sala, pega os meninos que estão aí, como a Angela disse, ocupar os tambores vazios. Pega os tambores vazios. E eram os meninos muito inquietos, porque eles não queriam fazer parte de nenhum grupo. Não tinham idade para entrar num curso de educação por amor, que na verdade é educação sexual. Não sentiam empatia pelo curso bíblico, porque achavam que estariam a vocacionar-se para pastoral, e muito menos para direitos humanos, porque não tinham a maturidade ou a inteligência emocional. Então pegamos e faziam muito barulho no meio do pátio. Pegamos aqueles meninos, levamos para uma sala e eles começaram a fazer um trabalho muito bonito. E daí, quanto ao seguinte, já fomos um pouquinho mais valorizados e hoje em dia o grupo criou-se. Tanto quando veio o Márcio, exatamente a mesma coisa. Eu não sei se o grupo ainda continua, do teatro. O Márcio também foi a mesma coisa, disse que quer emprestar o seu dom do... Continuar a dar o show. Continua e aumentou Igual agora mesmo. teatro, música e dança. Estás a ver? Exatamente isto. É emprestar os seus dons. Ou seja, cada atividade nós vamos acrescentando. O voluntariado parece parece não, aquilo é arte. É como se acho que é a Mona Lisa. Nós estamos a pintar a Mona Lisa. Depois de vários anos, aquilo vai se transformar no melhor quadro do mundo. Então, para isso, Eu ensinava os isso é que é putos a pintar, Abdul. Eu apreciei algumas das obras dos putos. Eles desenhavam bem. E olha, fomos a uma sala dessa em Quase Norte. Havia um menino que desenhava muito melhor do que eu. Yeah. É verdade. Não sabia. Tive que levá-lo para outro campo, que era para a parte da escultura, porque o menino tinha muito talento e é algo que há pelo país todo, que nós temos que aprender a valorizar e, se calhar, promover. Há muita arte espalhada, que têm arte, tem talento, muita coisa, matemática, física, química, e os dons morrem por aí. A Vulcano faz a sua parte, né? Mas podíamos fazer um pouco mais. Ainda podemos, eu acredito que vamos. Ok. Gilberto, quer falar um pouco sobre isso? Pois, quero sim. Olha, isso lembrou-me algo que o Padre Martim dizia e não se cansava de repetir. Nós não podemos querer mudar as pessoas em 2 semanas. É muito pouco tempo para nós mudarmos. Mas vamos fazer bem as pequenas coisas que tivemos que fazer nessas 2 semanas e isso realmente vai a longo prazo fazer diferença nas pessoas, né? Na vida daquelas pessoas com quem nós tivermos interagido. E isso é mais ou menos naquilo também que o Abdul disse, e foi a afirmação principal do Armando agora, que era o que cada um podia trazer de bom para o grupo.
E era isso que nós tínhamos que explorar. Explorar os talentos individuais que cada um tinha e fazer e trazer as sinergias, no fundo, para nós no final temos aquelas semanas de missões, né? Aquelas semanas de missão o mais produtiva possível, causar o máximo de impacto, mas com as pequenas ações diárias que nós vamos fazendo. Isso aqui é bom, porque eu consigo hoje, mesmo hoje, também no meu trabalho, no fundo, implementar isso. Tu sentes que de alguma forma estás a fazer coisas que fazem a diferença. Não fazem aquela diferença que se calhar nós gostaríamos, né? Aquela transformação que está mais para a revolução, mas tu sentes, eu participei disso, estás a ver? Eu participei disso. Pode não ter a abrangência que se esperava, o que tu desejava, mas tu sabes que não, acho que era basicamente isso. É normal, Fitela. Os filhos dão a nossa atenção. Mas olha, adicionar nesta questão de explorar o talento de cada um, também acabamos por aprender um bocadinho de cada um. É que nós nos enchemos. A partilha de uma ideia. Eu fui a uma das aulas com o Abdul. Imagina que eu também não sabia nada de desenhos e posso ter aprendido noções básicas naquela aula. Então, os talentos que nós doamos e contagiamos os outros, acabamos por ensinar aos outros também. Nós saímos sempre de uma missão com um bocadinho mais, aprendendo uns com os outros, né? E acabamos por... Eu acho que foi o Padre Martinho uma vez que me falou isso. É quando se partilha um pão, cada um fica com metade de um pão, mas quando se partilha uma ideia, ficam os dois com duas ideias. Então, é uma soma que não tem igual. Então, naquilo, acho que eu aprendi de um bocado com cada um e encheu o meu portfólio, né? O Sachepo, na altura, quando quis tirar as fotografias, ele que tinha essas ideias de aumentar aulas de mais alguma coisa, né? E foi aulas de capoeira. Na segunda missão, ele disse, olha, agora vamos tentar ver um tempo livre da capoeira. E eu ia à casa do Sachepo para fazermos as fotografias da capoeira e não sei o que. Fizeste muito bem. Imagina que naquele momento também o Abdul ficou com umas noções de capoeira no momento. Do que eu tinha que explicar, o manual nós tínhamos que explicar o movimento. Eu tinha as fotos da capoeira, mas não encontro aqui, Ângela. Tem sorte, tem sorte. Não procures muito. Mas era essa questão, é de aprendermos um bocado uns com os outros, né? De sairmos de lá sempre cheios ou mais completos do que quando entramos. É verdade. Até nas aulas simples de matemática, né? Você ficava a ver a aula do outro e aprendia algumas contas. Eu aprendi algumas coisas. Assim mesmo, estás a ver? E era fantástico isso. Ângela, quer falar? Epá, eu perdi um bocado porque fiquei sem carga no telefone e fiquei entrando no sítio. Não, mas continuamos a falar sobre os talentos e por aí, de cada um, né? As aulas, a primeira missão, para mim, essa cena das aulas foi um desafio, porque o Márcio chegou mais tarde. Então, a primeira semana, eu sozinha, a dar aulas de teatro. Eu, então, estava em artes e ofícios, aquelas surpresas da missão, né? Vai servir aonde for preciso. Então, ele chegava mais tarde, não conseguiu ir as 2 semanas, só chegou na segunda. E na primeira semana, vamos, se é para dar aulas, vamos dar aulas de teatro. Foi assim. É do lema, a vida não tem preço? É desta do lema, a vida não tem preço, que ele ficava a noite toda, a tarde toda a gritar. É o teatro, é a peça teatral, que ficavam sempre a gritar, a vida não tem preço. Ficavam a nos incomodar esta. Não. Isso foi quando estivemos juntos no AMBO. Aí no AMBO eu já dei artes e ofícios. Okay. Mas não foi ainda lá tanto. Ok. Boa. Vocês fizeram... Depois começaram as aulas de dança. Sim, Ângela, pode falar.
Estava a dizer, depois começaram as aulas de dança, né? Começamos a dar aulas de zumba. Ah, sim, sim. Olha, e tudo isto começou depois a crescer. A Ângela pegou agora Começaram. as aulas de Zumba e por aí. Na missão, experimentamos isso em Benguela. Aquilo foi fantástico. A Zumba em Benguela, numa das missões em Benguela foi fantástico. Fantástico. A Ângela ia a comandar todos. Epá, aquilo foi muito bom, interessante. E que depois se espalhou, né, Ângela? Acho que em outras casas também começaram a fazer Zumba, né? Agora, quer dizer, eu usei uns esquemas da Zumba, né? Então chamávamos aulas de dança. O Armando fez um gesto interessante, viste? Vi. Qual foi o gesto? Qual? Vamos voltar a ver o vídeo. Esse Gilberto. O Armando fez um gesto Não. Mas eu vou lhes falar uma coisa. interessante. Não, por acaso estava aqui distraído, mas chamou a atenção. Aí é. Olha, uma coisa é certa, é que no voluntariado você arranja mesmo irmãos. Eu olho para essas duas mulheres e outras tantas que não vou falar, senão vai causar ciúme. Eu vou falar das que aqui representam. São Mas pessoas extremamente ocupadas. Abdul, eu vou falar das pessoas, porque eu queria vos perguntar exatamente isto. Vocês fizeram muitas amizades no voluntariado, muitas. Uhum. Pronto, eu tenho certeza disso. Fizeram muitas amizades e algumas estão aqui também presentes. Porque o meu próximo desafio vai ser exatamente sobre isto. Vai ser que vocês têm de me apresentar 5 pessoas que acham que são, quer dizer, dos voluntários que vocês conheceram e são amigos, mas 5 pessoas que de facto vos marcaram, né, nesta caminhada toda do voluntariado. Abdul, como tinhas a palavra, eu vou passar mesmo já para esta temática contigo. Você quer me trazer problema? 5 do Abdul. Eu não sei se Mas escrevi meu nome. O teu nome é assim mesmo, né, Abdul? Tem que tirar o L. Ah, tem que tirar o L. Deixa eu ver. Diga 5 pessoas que marcaram. Yeah. Fogo. Oh, senhor, isso é complicado. Vou falar dos presentes, dá 5, bate. Não se esforce. Olha. Vou falar. Mas pronto. Vamos falar das pessoas que realmente não só marcaram a mim, mas que tiveram um impacto direto nas comunidades. Não podia deixar de lado Diana, né? Porque ela chegou tarde, veio bem revolucionária e ela mostrou que as pessoas realmente tem que fazer, né? Ao contrário, vai dar. Então, não, exatamente isso. Ou seja, as pessoas que eu vou citar são as pessoas que representam o que o Padre Marquinhos tentou passar para nós. Mais do que nós estávamos sempre em rixa, e quando dei conta, já almoçava em casa da Diana, ia uma vez a outra. Em tempos teve um evento, fui ter com o esposo, o pai da Diana, porque conversar com o esposo da Diana durante horas, depois da Diana nos abandonar. Ou seja, são pessoas que... Estou a falar que isso é algo recente, há menos de 6 meses. Para pessoas que não cruzavam, hoje em dia um tem intimidade de frequentar a casa do outro, estar com o cônjuge do outro. Isso é algo marcante, porque o voluntariado nos ensinou o perdão. Pessoas totalmente diferentes, nunca, para além do voluntário da Vulcano, e olha que foram poucas as missões, apenas 2 semanas conseguiram marcar. E eu vejo isso refletido em muitas pessoas. Por acaso vou citar só as senhoras, né? Como é Dia das Mães, parabéns às mamães. Outra pessoa que não podia ficar de lado é a Faua. Não sei se teve a oportunidade de cá estar, mas é uma pessoa que em todas as atividades, é uma pessoa que sempre foi muito zen, sempre esteve lá para todo mundo, bem na base da descrição, também representa um bocadinho do que o voluntariado é, ter a capacidade de ouvir. Abdul, tem graça que a Fauê também te escolheu no top 5 dela. Então, uma boa combinação. Vamos lá. A Fauê representa um pouco do que o voluntariado é, aquele momento de que nós vamos às casas, ouvimos as pessoas, ouvir. Mas nem só ouvir porque não, tenho que fazer tempo. É ouvir para
sentir a dor do outro. Uma outra pessoa que não posso deixar de lado é a Ângela Fogo. Eu não sei como é que a Ângela arranja a agenda dela, mas a Ângela tem sempre um tempo para as pessoas. Isso é verdade. Nem que for literalmente 5 minutos entre o meio de um evento de âmbito nacional, porque ela sabe do que eu estou a falar. A Ângela, no meio do evento de âmbito nacional, só tinha uma ideia, só queria tirar uma dúvida. Abdul, tá bom, vem, senta comigo. 5 minutos. Ela vai tirar um tempo, vai sintetizar aquilo, ou seja, a capacidade que nós temos também de ceder o nosso tempo para ajudar os outros, ser criativo, ser proativo. Uma outra pessoa, já estou em quanto? Já estou em 3, né? Yeah. Olha, um exemplo de revolução, você é meu irmão, então não vou falar de ti, nem do Giovanni, Edson e por aí fora. O Edmil é um exemplo prático de voluntariado. O Edmil mudou imenso de uma figura que todo mundo queria dar pontapés para uma pessoa, para hoje em ser a pessoa que mais equipas participou. O Edmo mudou da água, literalmente da água para o vinho. Ele chegou, estava desenquadrado, estava sempre em conflito com as pessoas. Hoje em dia é uma pessoa de fácil acesso, até onde eu saiba, né? Fácil acesso, comunicativa, tenta ser o mais compreensiva possível, ou seja, o voluntário. E isso não é só pelo mundo em que vive, é mesmo pelo voluntariado. Eu vejo que o voluntariado mudou a vida dele. E uma terceira, e acho que a última pessoa, fechando, é também a Josefina. Não posso deixar de dar a Josefina, por ser uma pessoa que demonstra sentir muito a dor dos outros. Então, se tivesse fazer um top das pessoas, seriam essas. Mas citaste o Edme, disseste que só vai citar Não, as... eu tive que fazer mesmo. Eu fiquei confuso, mas citaste o Edme porque só podia citar as mulheres. Hã? Não, mas se deve uma exceção para o camarada. Para representar a esposa dele, vai lá o Ed. Boa. Vamos lá para o top da Diana. Diana, é o teu top 5 agora. Ok, realmente 5 é pouco, são todas pessoas muito marcantes, muito especiais. Acho que a cada missão, como não calhas com as mesmas pessoas, né, e o leque sempre aumenta, mas eu então o meu top 5 tem muitos líderes, porque eu admirava muito a maneira de liderar e aprendia também com eles, né, de era um líder que era para servir, que não era para ser servido. Então, o meu top 5, acho que a maior parte tem assim os líderes, né? Eu, na altura, o Lenge, eu acho que é uma das minhas missões, o Lenge teve a comandar muita coisa, então aprendi muito com ele, e era uma pessoa que eu não conhecia muito bem antes da missão, e na missão, o chefe Lenge era top. Na minha primeira missão foi com o Adérito, era uma coisa também de que nos conhecíamos na universidade, eu da associação, eles da capelania, mas não nos dávamos tão bem, por causa dessa questão dele ter posto a obrigatoriedade no voluntariado. Então, mas ali foi realmente também uma transformação muito grande, logo na minha primeira missão, em ter-lhe conhecido e visto a maneira dele de liderar e de servir. O Abdul, não tem como não mencionar, tem muitos rapazes no meu top 5. O Abdul não tem como não mencionar, porque foi mesmo aquilo, a amizade verdadeira e o perdão. Termos as raparigas foram todas realmente muito, muito top 5, mas a Ana Paula é especial, a Ana Paula, porque na missão em que eu tive com a Ana Paula foi minha professora da escola na 5ª classe, no Zingambandi. Então, imaginem como é que aquilo era para mim. Eu era uma criancinha e eu a idolatrava, e naquele momento nós éramos amigas, no mesmo nível, no mesmo passo, e ela a ensinar-me várias coisas. Para mim era a minha professora, né? Mas depois foi desmistificar esse ponto dela estar lá em cima e ser uma pessoa humana e ser uma pessoa aqui perto. E ela era muito séria. A Ana Paula também não era muito de rir, de não sei o quê, mas a sua doçura, a sua maneira. Naquele momento, a minha professora me ensinou muitas coisas, Ralhava algumas muito. não muito fáceis Não, de lidar. ralhava muito. O que é, Abdu?
A Paula ralhava muito. Graças a Deus nunca me ralhou, mas ralhava mesmo. Então, o que eu disse, não, algumas não muito fáceis, mas ensinou-me muito. Falta uma pessoa, né? Falta Que outra. não podia deixar de mencionar o Padre Martim, que também passou a maneira de liderar, de servir, ensinou-me bastante também como líder e foi uma tristeza quando ele teve de ir, foram lágrimas, mesmo depois de voltar da missão ainda tivemos uns episódios juntos na universidade e era uma pessoa que podia se contar sempre, era excepcional, era simples, então aquela imagem que eu tinha dos padres aquilo era algo totalmente diferente e esses são os meus top 5. Os 4 são líderes e a outra também era né, minha líder quando era criança, mas foi pela sua maneira de servir. Realmente eram pessoas que, como Cristo, não vieram para ser servidas, mas para servir da sua maneira de liderança. Por isso marcaram para mim. Boa, boa, boa. Ângela, é contigo agora. Conseguem ouvir-me? Só para testar. Sim. Estamos a ouvir. Ok. Então, o meu top 5. Eu vou começar pela Isandra, que foi uma pessoa que me marcou muito no voluntariado pela sua presença, pela sua dedicação fora de série. Quem, Ângela? Não entendi quem? Não entendi a primeira pessoa. Ângela foi? Isandra. Isandra. Ok. Vou começar pela Isandra, que é uma pessoa fora de série. A dedicação dela na ACA, nas missões, é incomparável. E mesmo no cargo que ela ocupou, na Vulcan, foi sempre uma pessoa top. Não posso deixar de citar a Ana Paula, que esteve comigo na minha primeira missão e com quem aprendi imenso. Ela teve uma paciência de santa comigo e uma compreensão fora de série, sabendo que era a minha primeira missão, era a primeira vez que eu estava a passar por aquela experiência. Depois a Madalena, que é uma pessoa que eu admiro até hoje. Eu não sei se ela tem noção do quanto eu admiro, tanto pela história de vida dela, quanto por, apesar de tudo, ela encontra sempre tempo, espaço na vida para se doar no que for preciso e tem sempre aquela alegria que lhe é característica. Depois, a Zizi, que, a Zizi é uma figura, só ela na vida. Tipo, ela é um furacão em forma de pessoa. Ela chega e não tem como tu não notares que ela está no sítio, uma pessoa que torna os ambientes leves, consegue resolver, às vezes, os temas e as coisas que acontecem em missão ou na casa, sempre de forma muito leve, muito fluida. E depois a Jucena, que é uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço na minha vida e com a qual também aprendi muito. Então, esse é o meu top 5. Boa. Vamos passar para o Gilberto. Como é que é? São mulheres, são mesmo mulheres. Quer dizer, só estás com mulheres. Diana, aqui dizem que não podes citar o Padre Martim, então tens que pensar numa outra pessoa. Vamos passar ainda para o Gilberto, enquanto a Diana pensa numa outra pessoa. Não vale citar o padre. Gilberto. Pessoal, conseguem ouvir-me, não? Sim. Conseguem ouvir? Estão a ouvir? Bem, há muita gente boa, há muita gente interessante com quem eu aprendi inúmeras coisas. Engraçado, eu estava aqui a pensar há pouco do pessoal da UCAN. Eu falo mais com aquelas pessoas que estiveram comigo, além da sala de aula, as pessoas que passaram comigo pelo voluntariado, do que muitos dos meus próprios colegas de sala, sabe? Por acaso estava aqui a pensar isso agora, isso é realmente interessante.
Pá, mas fica difícil. Isso devia subir para top 10 da próxima vez, o Gala. O meu top 5. Primeiro, está o Adérito Diogo. Eu acho que para o pessoal da minha geração do voluntariado, o Adérito acaba por ser uma figura incontornável. Ele lá na capelania, com a sua calma, sempre bem disposto a receber a malta lá. Encarnava e dava para ver nele aquilo que eram os princípios que se buscava a nível do voluntariado. Por isso, o Adérito é a primeira pessoa. A segunda, do meu top 5, é a Isabel Silva. A Isabel, porque não só porque nós fomos juntos para o voluntariado, mas porque ela também era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito amável. Eu acho que eu tinha uma carrada de defeitos naquela altura, não que não tenha agora, né? Mas eu acho que era uma pessoa um pouco intragável naquele momento. E a Isabel estava sempre lá como uma irmã para mim. Fitela, não podemos. Tipo, ela falava não só quando estivéssemos na missão, mas nas atividades. Tipo, a Isabel, tipo, ela perseguia até em casa. Ligava mesmo e falava: Fitela, meu irmão, você não pode ser assim. E então eu acho que ela teve um contributo muito positivo, muito grande naquilo que eu sou um bocadinho hoje também, né? Entre outras coisas. Também o Tana Senga, pelo que já disse no princípio, foi a pessoa que levou-me para lá. O Abdul não está, também não vou citá-lo, mas não é porque não merece, mas pronto. O Francisco Fernando. Eu nunca tive nenhuma missão propriamente dita com Francisco Fernando, FF, mas eu participei com ele em algumas atividades do voluntariado e inspira, sabe? Inspira mesmo. Ele entrega-se, arranja tempo, tem disponibilidade. Tu vês a alegria, né? É uma alegria muito semelhante à que eu vejo na Ângela também, nas inúmeras atividades que já vi a participar. Mas é algo que tu sentes e vês, não. Eu quero sentir um bocadinho assim também, estás a ver? Então, Francisco faz parte do meu top 5 por isso. E estás tu também, Epa, eu acho que já passaste. Estás tu. Né? Acho que passaste. Por isso é que eles não sei se tu te lembras, mas eu me metia muito contigo. Eu insultava-te bastante. Até hoje, meu. Até hoje. Quer dizer, a minha E tu só abanavas a cabeça, tu e o José, vocês os dois, acho que passaram um pouco mal comigo nas atividades do voluntariado. Mas também, eu acho que eu entrei um bocadinho mais. Eu entrei antes de ti. Sim, sim. Não. O José veio assim a colação, mas. Não percebi, Abdul, Manuel da aula. Alguém está a ouvir bem, Gilberto? Eu não consigo ouvir. Não, estás tu, mas porque tu além daquilo que são as atividades, né, assim, materiais que se espera do voluntariado, tu também tens uma espiritual muito forte. Eu, por acaso, tive dificuldade em viver essa dimensão do voluntariado, sempre tive. E admiro-te admiro por isso. Tu conseguias, tu estar ali e então. Boa, Gilberto. Boa. Vamos ter Armando. Pronto, acabou, né? E acabou. Armando, Sim, Bruno. não aproveita o discurso do Gilberto para sair daqui e estar a abrir uma igreja assim que terminar o estado de emergência. Calma.
Uma coisa tem a ver com a outra, calma. Não, não, não. Eu estou feliz por estar aqui a conversar com vocês e a vos roubar o tempo que já vos prometi que não seria assim tão longo. Mas ainda assim vos agradecer. Ainda bem que a Ângela entrou, a Diana entrou agora. Diana, rapidamente, fala o último nome que faltava da tua lista. Olha, fiquei sem carga, desculpem lá. Estava a tentar incluir alguém, mas pena eu não consegui me lembrar do nome, mas vocês vão lembrar. A pessoa mais baixinha e com mais energia na nossa missão, Abdul. Tirando a minha altura, claro. Hermenegildo. Hermenegildo. Exatamente. Hermenegildo. Ele para a energia dele era contagiante. O humor dele fazia todo mundo estar lá em cima. Então, ele tinha um sentido de humor. Eu ainda o encontrei recentemente no serviço, cruzamos-nos. Ele continua baixinho, como eu, claro. Mas era... Fala, Diana, fala. Não sei se consigo... Conseguem ouvir-me? Agora sim. Conseguem ouvir-me? Sim, agora sim, Diana. Conseguimos, sim. Deixei de ouvir, mas o Hermenegildo substitui pelo seu sentido de humor e energia. Conseguimos. Tá bem, Diana, está bem. Falou do Hermenegildo, a rede baixou. Está falando do Hermenegildo da rede? Eu não sei falar de baixinho. Porque o Gilberto falou do Francisco, e numa dessas conversas aqui, o pessoal relacionava, né, dizia que o Hermenegildo foi daquele tempo, depois chega uma outra geração que também faz surgir uma espécie de Hermenegildo, vem outra geração faz surgir uma outra espécie de Francisco e assim sucessivamente, né? Temos pessoas muito energéticas no voluntariado que nos fazem rir sempre. Tem o Francisco, tem o Hermenegildo, tem o André é fantástico. Quer dizer, tem pessoas muito fantásticas. Em cada geração encontramos sempre alguém fantástico. Nessa última geração tem, então, que se chama Ronaldo. Vocês têm que conhecer o Ronaldo. Fantástico. Fantástico. E pronto, em todas as gerações temos essas pessoas, né? Eu queria, já para terminar mesmo, vos perguntar se vocês se vejam em um dia, se calhar o Abdul, se calhar... Não, a Ângela está sempre conosco, mas já faltou uma missão, então já é sinal de que a Ângela também já está a ir aos poucos. Mas vocês se vejam um dia voltarem a participar de uma das missões, Diana principalmente, depois vou passar para o Abdul. Não percebi a pergunta, Armando, porque ouvi com alguns cortes. Se você se veja um dia voltar a participar de uma das missões do voluntariado. Com certeza, com certeza. E neste momento ainda mais ainda, vocês não querem saber, e o Covid faz as pessoas refletirem na vida e que tudo é supérfluo. E eu acho que uma das coisas em que eu gostaria de retomar cedo era realmente... ao me doar, de alguma maneira, ao me doar, não para um bem próprio, mas para fazer pelos outros, para servir. Não vejo-me assim a voltar para Vulcano. Diana, e eu estava a esquecer aqui, você falou dos líderes, né? Na tua lista tinha quase todos os líderes, e você foi uma grande líder também, né? E a própria universidade te lembra muito por causa disto, né? A tua grande liderança na própria universidade. E isso também se transporta a nível do próprio voluntariado, né? Para quem esteve contigo, para quem viveu assim de perto as tuas lutas também no Ucrânia, consegue perceber que és uma grande líder, né? Apesar de, na altura, você e o Abdul estarem a competir, mas prontos, o Abdul aí não pega, mas de facto... Depois ficamos aliados, aí ficamos 2 contra 1, a universidade quase que pegou fogo. Diana, você só me arranjou problema. Ficamos aliados, éramos nós contra a reitoria, fogo. Depois éramos aliados, Momentos de tensão, momento de muita tensão por aí,
E, claro, também queremos aprender muito contigo sobre liderança acima de tudo, Diana. Então, tens que voltar um dia, nos visitar, nos dar uma formação assim forte sobre isso, porque queremos voltar a relembrar como um líder deve servir, acima de tudo, como um líder deve enfrentar as lutas, né? As lutas diárias contra os seus opositores. No caso, o Abdul também esteve aí presente. Abdul, tu te vês a voltar a fazer missões de voluntariado? Eu ouvi com muitos cortes, Armando. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem, mas eu estou com problemas na ligação. Mas muito obrigada por tudo. Abdul, Tá bom. Sim. vais voltar a fazer missões de voluntariado? Esperas isso? Sim, Eu espero que sim, mas daqui a muitos anos. Infelizmente, agora estou com projetos diferentes. Bebi um pouco da Vulcana e estou a reproduzir de acordo aos meus ideais. Mas daqui a muitos anos eu acho que é o que farei da minha vida. Futuramente, vou mesmo voltar a Vulcano de forma mais ativa. Por agora, da forma que der, mas para as missões. Boa, boa. Gilberto, tens que voltar. Saíste muito cedo. Deixa eu lá pegar aqui, Gilberto, ligar o microfone dela. Gilberto. Deixa eu ver. Liga o microfone, Gilberto. Ok. Não, por acaso, olha, e há 2 semanas eu estava com o Lenz e o Jorge. Estava com o Lenz e o Jorge. E essa foi um dos temas que estávamos a tratar. E estava um bocadinho relacionado também com o Covid-19. Nós achamos, nós já estamos a ficar muito tempo. Consegue ouvir um bocadinho? Melhorou? Tá bom, tá bom. E estávamos a falar exatamente sobre isto. Eu disse, eu já não vou, não preciso, já fiquei em casa tempo suficiente. Essa foi uma das afirmações que eu fiz. E assim, com Jorge, desportivamente, mas por que nós não vamos à missão? Então, eu penso, mano, gostaria realmente de voltar. Teria alguma dificuldade pelos horários de trabalho atualmente em participar diretamente nas casas de atividade, em relação a isso, admito. Mas para o próximo ano eu penso participar na missão. Eu vou participar, não penso, vou participar. Vê também se leva a família, Gilberto. Acho que ele só vai ouvir depois. A família, infelizmente, não vai. Já disseram que não vão poder. Oi? Eles vão depois. No outro ano, se calhar. Tá bom, Gilberto, tá bom. Ângela. Oi. Eu penso em voltar para o ano. Contudo, eu acho que a Vulcano já cresceu tanto e ultrapassou aquilo que é simplesmente o voluntariado universitário. Mas é necessário que se façam alguns ajustes a certas coisas para permitir que pessoas que já estão no mercado de trabalho possam participar de forma mais ativa das atividades e até mesmo das missões. Porque nem sempre quem está a trabalhar consegue tirar logo as 2 semanas. Nem sempre quem está a trabalhar, e eu confesso, os meus horários são assim complicados. Consegue ir especificamente, tirar o fim de semana para ir à formação, tirar o fim de semana para ir à preparação. Eu acho que está aí uma boa oportunidade, um bom nicho para se apanhar e se conseguir fazer algum tipo de adaptação para se agarrar a essas outras pessoas que querem muito participar. Eu, quando vou às missões e tenho, nos últimos anos, feito stories no Instagram a dizer um dia de missão, e normalmente é no último dia, e mostro tudo que a gente faz desde manhã até à noite, com a permissão, claro, dos chefes de casa, e as pessoas ficam super interessadas. Também quero, me leva só, e depois eu tenho que dizer àquela pessoa, olha,
para participares, tens que trabalhar ativamente durante a semana, tens que ir a formações 2 vezes por ano e tudo mais. E olha, se não participares disso tudo, não vais. E não que as pessoas depois não se consigam comprometer em participar, se calhar não conseguem participar todos os fins de semana, conseguem participar um fim de semana no mês. Podem não estar ativamente um fim de semana inteiro na formação ou na preparação nos dois, mas conseguimos ter. Hoje em dia a internet e o Covid veio nos ensinar que virtualmente faz-se muita coisa. Então, mas sim, pretendo voltar. Boa, boa, boa. Eu só tenho que vos agradecer por esse tempo que disponibilizaram para estarem aqui. Agradeço, Diana. Eu tentei te contactar muitas vezes, mas pronto, desta vez consegui. Agradeço a Abdul, que não pensou 2 vezes, aceitou rápido. A Ângela também, rapidamente. Aquilo que o Adão falou, né? Ângela, você diz, Ângela, quero agora, e ela, Adão não, o Abdul falou. Ela encontra 5 minutos para te responder tudo e pronto. Ângela, muito obrigado por isto. E ao Gilberto também, que não mediu esforços para estar aqui hoje conosco, a falar sobre voluntariado. Embora chegou tarde, Gilberto, mas te prepara que podes voltar também para falar numas outras ocasiões, mas tens que entrar cedo. Tens que entrar cedo. Aliás, todos vocês têm que se preparar, porque eu posso vos chamar para debaterem sobre um assunto aqui, sobre o voluntariado. Tá? Então, muito obrigado a todos e tenham um bom final de semana, aproveitem, fiquem em casa. Obrigada, Armando. Estamos juntos. Abdul, estamos juntos, Gilberto, Ângela. Ângela, Diana, foi muito bom ver-vos. Pitela, muito bom. Cumprimentos à esposa e aos filhos. Será entregue.